Claro. Eu tinha perguntado para ele. E a gente estava falando a respeito da morfologia, da anatomia ali de alguns órgãos. E aí até quem estava aqui na aula da sexta, a gente estava trocando uma ideia de como é vantajoso a gente ver os tecidos antes. Porque agora fica uma repetição. Tudo quanto é parte interna, que normalmente é o que assusta. Porque, cara, se saber, por exemplo, de um fruto ou de uma raiz, aquelas regiões, que é o que mais cai, tipo, zona pilífera, né, zona lateral, zona de ramificação e tudo mais, é de boa. Normalmente o que se assusta é a hora que mostra a parte de dentro da raiz, você fica desesperado. Mas ter visto a histologia antes favorece a que tudo fica repetitivo, né, e quem estava na outra aula da sexta, né, a gente cansou de falar, repara aí, você entende na prática por que o parênquima é o mais abundante. Tudo que você não souber o nome ali, gente, que não tem uma função pré-definida, é parênquima sempre, tá? E aí a gente estava finalizando a parte dos tipos de caule, né? E aí eu tinha trabalhado no final da aula alguns tipos de caule e acabei não mudando os slides, que simplesmente terminamos e eu esqueci de passar esses 3 aqui. Aí o Cauã me fez uma pergunta sobre um caule, e a hora que ele fez a pergunta eu falei assim, caramba, velho, nossa, realmente, não lembro de ter passado esse caule. Eu toquei no slide e ele estava aqui, né? Faltavam 3 caulezinhos ali, básicos para a gente fechar. Gente, esses 3 caules aqui, alguns eles são bem famosos, porque são coisas ali relacionadas à alimentação, né? São coisas que você encontra facilmente na parte no mercado das alimentações, e às vezes até o aluno confunde, porque todos eles são globosos, né? Todos eles, assim, são caules robustos, né? São deformados, não tem o formato de um caule propriamente dito, e todos eles são caules subterrâneos. Então vai guardando sempre esse termo aqui. Falou subterrâneo, ele está enterrado, o que não é normal para um caule, né? Mesma coisa quando fala, e às vezes assusta o aluno, é o próximo que a gente vai falar das raízes aéreas. É quando ela aparece para fora da terra, que também não é o normal, certo? Aqui você tem uma sequência, rizoma, catáfilo e tubérculo, tá? Todos eles vão ser meio rechonchudos, vão ter ali uma certa suculência, porque eles vão armazenar alguma coisa, tá? O rizoma, ele armazena algumas substâncias que são nutritivas para eles, várias dessas substâncias ali são substâncias que trabalham, por exemplo, ali como antioxidantes e uma série de coisas. Então, normalmente ele tem um sabor mais forte, um sabor mais não é amido, tá? Porque esse é o grande diferencial do rizoma para o tubérculo, tá? É o que ele está armazenando, então as substâncias são variáveis. E aqui a gente tem como grande exemplo o gengibre. Quando você vê o gengibre, então, ele tem uma estrutura bem deformada e tudo mais, tudo aquilo ali é um caule, tá? E, obviamente, a hora que você compra o gengibre, você já viu, né, comprou, já manuseou o gengibre no mercado, ele não vem com a parte de cima, que seriam as folhas e coisas do tipo, tá? Então, o caule do tipo rizoma vem de raiz, lembra? Ele é um caule que mais parece uma raiz do que um caule propriamente dito. Então, ele é suculento, ele tem armazenamento de substâncias, mas não são amidos, tá? São substâncias úteis, nutritivas para a planta, mas que não são amido. O exemplo clássico que a gente tem é o gengibre, tá? Além desse gengibre aqui, né, a gente teria, por exemplo, a bananeira, tá? Que o caule dela fica subterrâneo, você não vê aquela parte que aparece, já é a folha. E aí a gente avança para o catáfilo. O catáfilo é um caule bem particular, bem peculiar, tá? Ele é um caule subterrâneo também. Esse catáfilo aqui, ele pode se chamar de catáfilo ou pode se chamar de bulbo. Tudo depende de qual parte que eu faço referência. Porque os dois estão juntos, tá? Então aqui eu coloquei catáfilo, mas coloca catáfilo barra bulbo. Por quê? E na verdade, assim, gente, ó, vamos fazer o mais completo possível, tá? Eu já vi chamando aqui de catáfilo, tá? Às vezes você vê referência falando de bulbo, e às vezes você pode até ver uma referência chamando de prato, tá? Então você pode ver essas 3 referências. Tudo isso está relacionado a quem? A cebola, tá? O que eu quero que vocês entendam? O caule da cebola em si, eles chamam normalmente a estrutura como um todo, tá? O caule e a folha modificada, eles chamam tudo de bulbo. Mas o caule dela em si é uma região que chama prato. É a parte mais branquinha de baixo da cebola, de onde saem os pelinhos. Aquilo ali é um caule achatado. Por isso que por isso que é chamado de prato. Parece um prato, tá? Ele é um caule achatado, onde os nós e os entre nós estão tudo achatadinho ali. Tanto que lá de baixo saem os pelinhos, que seriam as raízes, tá? E aí ele tem folhas que formam escamas modificadas, que é a parte que você come da cebola propriamente dita, que também armazena substâncias, não vai ser o amido. Nossa, então a cebola, aquilo que eu estou comendo, é um tipo de folha modificada? Sim, é um tipo de folha modificada, e sai dessa cebola ainda, gente, a folha normal, que é o que você compra no mercado como cebolinha. Entendeu? Ah, você quer me dizer que se eu pegar uma cebola e enterrar ela e aguar, nasce uma cebolinha? Exato.
o cara divide e te vende ela 2 vezes, entendeu? Então, quando você compra a cebola e a cebolinha, dava para ser tudo a mesma planta. O cara ganhou de você 2 vezes, tá? Se você deixar a cebola, às vezes no mercado mesmo, quando ela fica em região muito úmida e tudo mais, armazenado úmido, sai a pontinha da cebolinha. Tá? Você consegue, você pegar as cebolas dessa e botar, então se eu tenho ali uns pezinhos de cebolinha, se eu puxar lá no fundo, vai estar uma estrutura formando igual a cebola? Vai estar uma estrutura formando igual a cebola. Então lembra, o prato seria o caule como um todo em si, a gente pode chamar tudo isso aqui o conjunto de bulbo, tá? Que pode aparecer, o bulbo é o que mais aparece, tá? E catáfilo é essa folha modificada que a gente tem ali, essas escamas que formam a cebola propriamente dita que se come. E sem dúvida, gente, o carro-chefe, um dos mais lembrados, mais cobrados, especialmente porque é comum você confundir com a raiz, que a gente vai entrar daqui a pouco, é o tubérculo. Lembra desse tuber aqui, ó? Tudo que a gente trabalhar com tuber é reserva nutritiva, especialmente voltada para quê? Para amido. Aí a gente está falando de amido. Então, quando você observa isso aqui, ó, um caule do tipo tubérculo, ele é um caule bem globoso, tá? Armazena amido pra caramba, por isso que ele se deforma e vira, por exemplo, a batata. Entendeu? Se você pegar a batata, quando você pega a batata, você olha nela, você vai ver às vezes uns calombinhos nela, assim, umas bolinhas, aquilo ali são gemas laterais. Dali surgiriam folhas. Então, se você pegar aquela batata, deixar ela úmida e tudo mais, dali vai sair folhas. Então, a batata é um caule, propriamente dito, que reserva esses nutrientes, reserva ao longo do ano, esperando que em um dado momento as folhas vão cair, e aí ela vai ficar um tempo sem conseguir fazer fotossíntese, e ela vai se sustentar desse caule. Obviamente, o ser humano vai lá e colhe antes, entendeu? Então, tudo que a planta trabalhou para sustentar ela em um futuro, a gente vai lá, os veganos, né? Cruel, a raça cruel, vegano, né? O vegano vai lá, pega, colhe isso e se alimenta, ou seja, escravizando as pobres das batatas. Tubérculo muitas vezes é cobrado, por quê? Porque o aluno confunde com raiz tuberosa, especialmente porque esse cara está enterrado, isso é um caule subterrâneo. A UEL mesmo tem uma questão bem legal, que ela pega um pedaço de um texto, ela tinha trabalhado esse texto na parte de história, aí pega só uma frase, aí fala, ele está falando de especiarias, aí cita pimenta do reino, blá, 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 5 coisas assim, ó. Aí a questão é direta, ó. Assinale a alternativa que contém morfologicamente a cada parte da planta que isso corresponde. Então, você tinha que bater o olho lá, por exemplo, tinha canela em pau, né? Que é uma casca, né? Pimenta, que era uma semente, dependendo da pimenta é um fruto, né? Então, você tem ali as partes sendo trabalhadas, e aí, uma das coisas que tinha ali era justamente a batata, tá? Toma muito cuidado, porque a gente tá falando essa aí é a batata inglesa. Se eu te falar de batata doce, é outra coisa que a gente entra agora. Belezinha? Tranquilos? A gente vai para os últimos dos órgãos que a gente chama de vegetativo, ou seja, está ali para sustentar a planta, não está ali para se reproduzir. Quem que seria o último dessa tríade vegetativa? Gente, as raízes, que é bem tranquilo. A informação da raiz em si, tem muito mais variedades, né, que eu falo que é sempre a parte mais legal, do que informações propriamente ditas, que são complexas. Meu, para que serve isso aqui? Fixação. Então, a raiz fixa a planta no substrato, tá? Isso pensando em função básica. Lógico, para todos esses órgãos que a gente vai falando, você está vendo eles modificados. Então, fixação, ela se fixa ao substrato. E, além disso, ela serve, obviamente, o grande destaque que o vestibular trabalha dela é a absorção de substâncias. Então, vamos pensar nisso aqui. O básico que uma raiz vai fazer, gente, ela realiza a fixação, certo? A partir dessa fixação, ela vai lá e faz o quê? Transporta. Tá? Absorve isso. Então, ela faz a primeira absorção. Essa absorção do substrato é do que, gente? Cuidado. A gente trabalha com absorção aqui, ó, e essa absorção é especialmente de água e sais minerais. Ou seja, absorção inorgânica. Tá? Que vai virar o que a gente vai discutir na nossa última aula, a tal da seiva bruta ou seiva inorgânica. Beleza? Que é aquela puxa direto do solo. Até aqui de boa, gente? Algo muito comum dela fazer, mesmo que não seja um grande destaque, pelo menos para ela, ela vai sempre armazenar alguma coisinha. Então a raiz, ela tem papel de armazenamento. É que nem sempre o armazenamento dela é algo que você vai falar assim, nossa, isso aqui é muito bom pra gente, então vamos colher essa raiz para comer. Não, a gente faz isso só com aquelas que tem um grande destaque de armazenamento mesmo. Ela sempre armazena alguma coisa para ela, justamente para quê? Para que ela possa nutrir ali, conseguir pegar algumas substâncias de maneira mais fácil do que esperar a seiva elaborada, descer ali o tempo inteiro. Então, de função disso aqui é muito sossegado. O que você precisa pensar, gente? De cara, cai muito mais do que as regiões. Os 2 tipos base de raiz. E esses 2 tipos base não é uma novidade para você. Por que não é uma novidade? Porque a gente já trocou uma ideia sobre eles na nossa
primeira aula de angiosperma, tá? Que foi, inclusive, segunda-feira passada. Você tem aqui uma variação entre a raiz que a gente chama de pivotante e a raiz que a gente chama de fasciculada. Lembrando que essa raiz pivotante, ela pode ser chamada também de axial, que lembra o eixo principal e as axilas aqui, ó, saindo com ramos laterais, e a fasciculada, ela pode se chamar de cabeleira, porque é tudo um emendado de coisas. Observa nas duas ali, o que é o mais importante, você sabe quem é o dono. Eudicotiledônia, pivotante, fasciculada, monocotiledônia. Bem provável, você anotou, já se lembra disso da aula de segunda-feira passada, quando eu dei as principais diferenças entre elas, falei que essa é uma das mais cobradas. A pivotante, olha no desenho, gente, ela tem um eixo principal, de onde partem raízes secundárias. Então, na pivotante é muito bem definido, tá? Qual é o eixo dela? É o pivô, entendeu? O pivô é o central, o pivô é a referência. Tá? Então, nós temos esse eixo ali, que seria uma raiz, tá, principal, de onde partem os ramos laterais. Já na monocotiledônia, que vai ter a raiz fasciculada, você não tem um eixo principal, você não tem uma raiz principal. Todas partem do mesmo ramo, do mesmo lugar ali. Quando você tem um eixo principal, ele tende a ser mais robusto que o resto. E esse eixo principal, ele permite com que essa raiz, gente, tenha mais resistência para perfurar mais o solo. Lembra, quanto mais a gente for afundando, o solo vai ficando mais rígido. Então, essa raiz pivotante, ela consegue fazer perfurações mais profundas, enquanto que a raiz fasciculada não consegue atingir grandes profundidades. Tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês, até mesmo pela composição, a constituição e a robustez dessa raiz. Tranquilo, gente? Sim? Qual que é a parte que você mais lembra, né, de falar assim, nossa, quando cobre estrutura de uma raiz, é isso aqui que cobre? Gente, aquelas regiões, quando você fala, por exemplo, de região que tem a coifa, né, de zona pilífera, zona de alongamento e tudo mais. Então, a gente vai falar primeiro, mesmo esquema, a estrutura externa e, posteriormente, a estrutura interna. 3 anos atrás, na prova da UEL, questãozinha aberta, um desenho lá de uma raiz, perguntando as regiões, então estava apontando algumas regiões, a gente fazia pergunta de uma específica. Gente, vai por mim, tá? Vai por mim mesmo. Quando se cobre isso aqui, a mais comum de perguntar é a zona pilífera, entendeu? É a mais fácil do exercício de cobrar alguma coisa, tá? Então, quando você observa aqui, você tem a raiz como um todo, tá? E aí, nessa raiz, a gente está pegando uma ponta dela e ampliando, tá? Isso aqui não é a raiz como um todo, isso aqui é uma pontinha dela, tá? Que está ampliando. Essa raiz, ela sempre vai ser ali, ó, coberta por uma estrutura chamada de coifa, tá? A coifa é um conjunto de várias células. E eu já te mencionei a coifa lá quando eu te falei no comecinho de meristema. E eu falei, ó, o meristema do caule, né, do ápice do caule, a gente costuma chamar de apical. E o da raiz a gente costuma chamar de subapical. Por que subapical? Porque ele está embaixo da coifa. A coifa, então, gente, é essa camadinha aqui, ó, essa partezinha marrom, que estaria aqui em volta, ó, fazendo essa proteção. Então, a base que você precisa ter da coifa é proteção, tá? Ah, mas, professor, proteção contra o quê? Meus amores, proteção contra atrito, afinal de contas, a raiz vai crescendo por essa ponta, ela vai perfurando, então a coifa protege contra atrito, e ela protege também contra qualquer micro-organismo que possa tentar parasitar essa raiz. Então, a base da coifa é proteção. Se você não vai se lembrar, muitas vezes o aluno esquece dessa proteção contra o micro-organismo e lembra só da proteção mecânica ali, anote que ela também faz essa proteção contra os micro-organismos. É essencial que você guarde isso, tá? Ah, mas por que ela precisa proteger? Porque lembra, acabei de falar, você tem uma região ali logo abaixo dela, que é a região meristemática. É ali que está as células-tronco. Meus lindos, se eu arrancar aquela região, acabou. Para de crescer. Entendeu? Não tem de onde eu tirar células novas, não tem de onde eu fazer tecidos novos. Entendeu? Então, o que eu preciso pensar? Que logo abaixo da coifa, eu tenho a chamada zona meristemática. Os amores, esta zona meristemática, quem que ela tem ali? Ó? Ela tem meristemas, tá? Apical, e já se transformando nos chamados meristemas primários. E quem é os meristemas primários? Meristema fundamental, procâmbio e protoderme, que a gente cansou de discutir ao longo dos tecidos, tá? Então, você tem esses dois meristemas ali. Ah, os dois, professor, sim, lembra que eu falei para vocês, ó, meristema apical, gente, nossa, mas é a pontinha de qualquer planta, lá de cima ou lá de baixo. Meristema apical é como se fosse a blástula.
É um monte de célula que não virou nada, nada, nada. Ou seja, pode ser qualquer coisa mesmo. Descer um pouquinho dessa ponta, algumas delas já sofreram modificação. Então, já não é meristema apical, já é meristema primário. Aí elas ou vão ser protoderme, ou vão ser procâmbio, ou vão ser meristema fundamental. É como se eu falasse assim, ó, eu avancei um pouquinho da blástula, já vira ectoderme, endoderme, mesoderme. Segue sendo célula-tronco, mas já não pode virar qualquer coisa. Uma célula da ectoderme, por exemplo, pode virar seu coração? De maneira alguma. Assim como a célula da mesoderme não pode virar seu sistema nervoso. É essa a ideia. Então, aqui nessa zona meristemática, você tem os dois meristemas, tá? Então, você tem aqui, ó, o meristema apical, ou subapical, como a gente pode chamar aqui, porque está debaixo da coifa, e o meristema, ou os meristemas primários. Então, tá tudo junto aqui. Ah, professor, mas o apical é o mais da ponta. Ah, logo abaixo dele já sofreu uma diferenciaçãozinha, já é protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Beleza? Agora, sem dúvida alguma, o que o vestibular mais vai te cobrar, gente? Nenhuma dessas. A hora que você sobe aqui, ó, você tem a chamada zona lisa, tá? Ou região lisa. Também conhecida como zona ou região de alongamento. Então, se você pensar nisso, que a zona lisa é a zona de alongamento, você já matou o que ela faz, tá? O que está acontecendo com as células ali na zona lisa ou na zona de alongamento? Gente, adivinha, com esse nome ela está fazendo o quê? Ela está alongando, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, na zona meristemática eu tenho proliferação, eu estou multiplicando. Multiplicando, 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 multiplicando. Aí, conforme vai multiplicando, entenda comigo uma coisa, vocês buga meio que a cabeça de vocês, ó. Imagina que isso aqui é a ponta da raiz, tá? Então vamos raciocinar comigo, gente. Tudo isso aqui é célula meristemática. Faz de conta, eu só tô focando aqui, ó, na zona meristemática. Elas vão se multiplicando. Então, se elas vão se multiplicando, o que vai acontecendo? Elas vão crescendo aqui, ó. Tá? Então, essa raiz iria crescendo aqui para baixo. Meus amores, prestem atenção. A hora que essa raiz crescer aqui para baixo, onde está o pontilhado, essa parte que eu pinto em preto aqui, ó, passa a ser a zona meristemática e essa aqui vira o quê? A zona de alongamento, porque ela já é mais velha. Entendeu? Ali vai acontecer o quê? Alongar. As células vão crescer em tamanho. Entendeu? Então, ela cresce em tamanho. Tá? Ela vai crescendo em tamanho. Ela vai alongando, 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 alongando. Tá? Ao ponto que a gente chega um pouquinho... Aí, quando ela fica mais velha ainda, região mais velha ainda, vira aquela que o vestibular mais cobra, que é a chamada zona pilífera. Gente, o que vai acontecer nessa zona pilífera? Meus amores, com esse nome, inclusive é essa que a UEL cobrou, é essa que normalmente eles cobram, e é a mais fácil de reconhecer, porque se você olhar a imagem aqui, ó, o que você está vendo? Uns pelinhos. É daí que vem zona pilífera, tá? Nessa região é onde nós temos os pelos absorventes. Ou seja, é nesse lugar que a raiz vai absorver de fato. Ah, professor, quer dizer que nessa parte da coifa, nessas coisas, ela não absorve? Não, não absorve. Essa parte ali para proliferação e exploração do ambiente. Entendeu? A região da coifa, a região meristemática, ela não está funcionando. A célula nem se diferenciou ainda, meu lindo. Como é que ela vai trabalhar com absorção? Ah, então ela só diferencia lá nessa zona pilífera. Exato. Tá? Então, ali na zona pilífera, começa... Então, antes mesmo de eu colocar para vocês... que tem o pelo absorvente, que é o mais óbvio, eu vou tentar focar numa coisa para você não esquecer. É aqui que começa, de fato, a diferenciação celular. É aqui, é nessa região da raiz que eu faço, opa, daqui para frente, cada célula já sabe o que vai ser. Dali para frente, gente, você já tem, por exemplo, epiderme, você já tem, por exemplo, a parte de floema e xilema. Quer dizer, então, que se ela crescesse mais, ó, aí, o que um dia já foi, ó, presta bem atenção, o que um dia já foi zona meristemática, a hora que cresce, depois vira a zona de alongamento. E depois, quando está mais velha ainda, vira a zona pilífera. Eu estou querendo dizer que nesse ponto aqui, ó, é onde as células de fato já começam a virar epiderme, xilema, floema e tudo mais. Então, antes de você pensar no pelo absorvente, porque se não vai esquecer a porra do pelo absorvente num lugar que chama zona pilífera, pensa que é aqui que acontece a diferenciação. Entendeu? Então, é nesse ponto que nós temos o processo de diferenciação. Além desse processo de diferenciação, é daqui que saem os pelos absorventes. E esses pelos absorventes, gente, eles são nada mais, nada menos do que projeções de quem? Da epiderme. É tipo uns tricominha, professor. Exato, tipo uns tricominha. Lembra que eu falei para vocês que a epiderme ela se projetava, fazia algumas ramificações e tudo mais? Tipo uns tricominhas. É que aqui, gente, esse desenho, né, vamos
vamos pensar assim, ele parece que é uma estrutura muito robusta, né? Isso aqui é totalmente fora de escala. Te parece, se você olhar isso aqui, você parece que está vendo um tronco. Gente, isso é minúsculo, 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 em cada pedaço da raiz. E, obviamente, se eu tenho pelos absorventes aqui, eu nem precisaria, né? Mas para que serve isso, gente? Para realizar qual processo? Absorção, obviamente. Para fechar, o que eu quero que vocês entendam, tá? Mais para cima aqui, a gente tem uma zona de ramificação. Entendeu? Essa zona de ramificação é o lugar de onde partem raízes laterais. Obviamente, a gente está considerando o que, gente? Uma raiz pivotante. Tá? Isso tudo, essa estrutura aqui de ramificação e tudo, não vale para uma raiz fasciculada. Beleza? Então, o que a gente teria? A zona de ramificação. Cara, nome autoexplicativo também. Quando eu te falo de zona de ramificação, significa que ela está se ramificando. E como que uma raiz se ramificaria? Produzindo e liberando aí as chamadas raízes laterais. Tá, professor, o que essas raízes laterais vão fazer? Quanto mais raízes laterais eu tiver, melhor fica a sustentação, a fixação. É muito melhor várias raízes laterais saindo do que um eixo só, principal. Então, é melhor a fixação. E, obviamente, cada raiz lateral que eu tenho, gente, cada raiz lateral vai ter a sua coifa, a sua zona meristemática, a sua zona lisa e a sua zona pelífera. Com isso, então, eu melhoro também qual processo? Absorção. Ou seja, eu estou multiplicando. Se eu faço raízes laterais, eu multiplico todas as funções da raiz. Então, eu melhoro, gente, o funcionamento da raiz. Tá? Então, eu aumento, tá? Que eu quero que vocês entendam. Tá? Eu aumento ou potencializo as funções da raiz. Beleza, até aqui, gente? Tudo de boa? É uma parte que, vamos falar assim, eu acredito que das estruturas, talvez a raiz dessa seja mais conhecida por vocês, vamos dizer assim, na ponta da língua, é a da raiz e da flor. Né, porque são sempre as mais trabalhadas ali, as mais cobradas do ponto de vista externo. O ponto de vista interno, apesar de assustar, não deve. Porque quem prestou atenção, o que a gente discutiu lá nas partes relacionadas aos tecidos, cara, você vai ver que aqui nada mais é do que o quê, gente? Um monte de repetição de tudo que você viu até agora, tá? Aqui na raiz a gente tem 3 regiões. Isso, então, agora eu quero que você observe, nós estamos vendo um corte dessa raiz, tá? Então, essa raiz está cortada. Então, pensa que eu peguei ali, para ficar claro para vocês, pensa que eu peguei a altura da zona pelífera, que você está vendo os pelinhos aqui, fiz um corte transversal e estou mostrando assim para você, tá? A partir disso, o que nós temos? Vou trocar a cor só para você diferenciar o que é externo, o que é estrutura externa e o que é interno. Então, vermelho aqui para frente é tudo interno, tá? Vamos dizer assim, você está vendo microscopicamente, mas a primeira você conseguiria ver, vamos dizer assim, externamente também. O que nós temos ali? Ó? A epiderme. Professor, aquela mesma epiderme que a gente trabalhou lá. Exato, tecido epidérmico. Nesse tecido epidérmico, o que nós temos? O revestimento. Pensa comigo, a raiz, um dos papéis da raiz é conseguir absorver. Então, ou ela não vai ter cutícula, ou se ela tiver uma cutícula muito fininha, em alguns pontos para ajudar na proteção. Em outros, ela não vai ter. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, a epiderme com ou sem cutícula. Se ela tiver cutícula, o que eu quero que você espere dessa cutícula? Fina, extremamente fina. Porque se eu pôr uma cutícula firme aqui, como é que ela absorve? Vai absorver? Não faz sentido algum, cara. Não vai absorver. Então, é a mesma coisa eu falar assim, quando eu pergunto para o aluno, falar, tecido epitelial do seu intestino, pode ter queratina? Tem gente que fica em dúvida alguma. Tá? Como que vai ter queratina se o papel do seu tecido epitelial do intestino é absorver? Certo? Então, essa é a ideia. E dali, meus amores, espero que fique claro para vocês que é daqui dessa região, ou seja, é da epiderme, que vieram os pelos absorventes, que inclusive eu falei aqui para vocês. Tá? Então, é aqui que surgem os chamados pelos absorventes. Professor, o que é o pelo absorvente? Um monte de célula ali, ó, que vai se alongando. Tipo o esquema que eu te expliquei lá do tricoma. Ou seja, mais um repeteco. Você já viu essa ideia aqui quando você aprendeu epiderme. Por isso que eu falo que essa parte fica extremamente repetitiva em alguns pontos. Seguindo aqui, você tem logo abaixo, então vamos considerar aqui, ó, faz de conta, tá? Então presta atenção. Vermelhão aqui, epiderme, tá? Aí, eu teria logo abaixo da epiderme
Seria uma região aqui, ó, que seria, tipo, considerado ainda a periferia, tá? Isso aqui, então, essa região, logo abaixo da epiderme, ainda é a periferia, eu chamo isso de córtex. Eu lembro, cortical é tudo que envolve uma região mais periférica. Então, essa região que eu deixei em verde aqui, ó, seria o córtex. E o que, que eu tenho nesse córtex, gente? Esse córtex, ele já é algo do meio. Então, ele deriva daquele tão famoso o quê? Meristema fundamental. E o meristema fundamental originava 3 tecidos principalmente, gente. Parênquima, colênquima e esclerênquima. Eu duvido se adivinhar qual que predomina ali. Parênquima, né, gente? Obviamente. Então, esse córtex é um aglomerado de células parenquimáticas, tá? Lembra que eu te falei agora há pouco que um dos papéis da raiz, mesmo que não seja famoso para você, para elas sempre fazem o processo de armazenamento, tá? Então, ela sempre faz algum armazenamento. Então, o que, que eu tenho aqui, ó, gente? Predominância de parênquima. Tá? Se eu tenho essa predominância de parênquima, tem que ficar claro para você. Se não ficar, eu quero que você anote. Se ele tem predominância do parênquima, ele veio do meristema fundamental. Sempre vão ser guiando que isso vai reforçando quem vira quem, quem vira quem, quem vira quem. Então, se isso aqui é parênquima, ele veio do meristema fundamental. Tá? Essas células parenquimáticas aqui, como eu te disse, ela pode armazenar coisas para elas. Então, é comum você encontrar aqui qual tipo daquele parênquima, além do parênquima normal, você encontrar também o parênquima amilífero. Lembra que eu te falei de parênquima amilífero, aquífero, aerífero e tudo mais, tá? Aqui você pode encontrar o parênquima, o quê, gente? Amilífero. Simples assim, tá? Essas células aqui, então, elas que dão a consistência. São células de preenchimento, é um lugar mais para preencher e armazenar algumas coisas. Ela não vai ter nenhuma função, né, vamos dizer assim, o parênquima específico para as atuações dela que não seja o armazenamento. Porém, dentro do córtex aqui ainda, você tem uma região chamada de endoderme. Tá? E aqui, galera, ó, até mesmo nos... Ali, seria sacanagem com quem está longe, eu pedi para você enxergar ali com quem está longe. Quem estiver mais perto, talvez enxergue. O endoderme, ele fica no limite ali, ó, do cilindro vascular. Ou seja, da parte onde está acontecendo o xilema e floema, de onde vive o xilema e floema. E muitas vezes, lembra que na UEL, caiu isso aqui, 50 tons de cinza. É cinza, cinzinho, cinzão, cinza botado. Então, muitas vezes vai bater o olho, a endoderme muitas vezes ela passa batido. Cara, olha eu de novo. Sexta eu quase fiz isso, eu já ia riscar a TV com a caneta, né? Gente, observa aqui, ó. Quem tá mais próximo, né? Talvez veja isso aqui mais fácil. Quem tá mais distante, mais difícil. Você tem 2 linhas aqui, ó, cercando esse sim, tá? Uma delas num tom que, para mim, que estou aqui próximo agora, ela tá meio lilás, dali já aparecia um bege, de longe já não aparece nada, né? E uma linha mais amarela, talvez seja mais fácil ver. A amarela, ela já é mais interna, ela já não é a endoderme, tá? A endoderme, então, é esse limite aqui, ó, certo? Então, essa endoderme seria o limite, ou seja, ela é a última parte do córtex. Ele é o limite do córtex, tá? Ah, professor, mas tá, o que a endoderme tem ali de importante? Gente, as células delas são todas juntinhas, para fazer uma barreira e formar algo que vai ser essencial na hora que eu for te explicar o transporte de seiva. Por isso eu vou colocar até em destaque. É nessa endoderme aqui, ó, que existem as chamadas estrias de Caspary, que influenciam no transporte do que, gente? Da seiva bruta, tá? Na hora que eu for te explicar as absorções de seiva bruta, que eu te falar de simplasto, apoplasto e tudo mais, a gente fala dessas estrias de Caspary. Então elas estão na endoderme, elas estão no limite ali, tá bem? E fora tudo isso, o que nós temos? A última das camadas, só mudar aqui, o desenho não vai mudar, tá? Mas só para você observar. A última das camadas aqui, ó, dessa região, que é o chamado cilindro vascular. Que, gente, é a mais óbvia de todas. Cilindro, por conta do formato, vascular, porque é o quê? É onde tem os vasos. Então, ali é onde a gente tem os vasos. Beleza. Em outras palavras, vou te dizer assim, ó, você resolve qualquer exercício aqui pensando que quem está aqui, gente, floema e xilema. Pronto, acabou. Se é floema e xilema que está aqui, de qual meristema primário ele derivou? Do procâmbio. Então, essa região do cilindro vascular, ela deriva do procâmbio. Porém, às vezes, o exercício gosta de trabalhar com vocês com um nomezinho chamado de periciclo.
hein? O que seria esse periciclo? Gente, lembra que eu te falei aqui, ó, agora há pouco? Periciclo é uma região dessa. Ó, risquinha de fora, endoderme. Risquinha amarela que você está vendo aqui é justamente quem, gente? O periciclo. Então, o periciclo é o limite. Ó, pensa assim, a endoderme é o limite do córtex. O periciclo é o limite do cilindro, vascular. As duas, elas formam duas camadas fininhas uma do lado da outra, que na maioria dos exercícios passa batido, você acha que é uma coisa só, acha que é um risco só. Eu estou querendo te dizer que é assim, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, vou colocar em azul para dar um destaque, então eu quero que você entenda assim, ó. O córtex é a parte verde, o limite dele é o azul, que seria a endoderme, tá? Agora, o periciclo é o começo do cilindro vascular. E aqui dentro vão estar quem, gente? Xilema e floema. O periciclo, assim como a endoderme, são células o quê, gente? Justapós, porque isso aqui tem que virar uma barreira, tá? Isso aqui precisa virar uma barreira. Mas o grande papel do periciclo é que é dali que surgem as células que vão se tornar, surge o estímulo. É esse cara ali que faz o estímulo para formar as raízes laterais. Então, se essa planta for fazer raízes laterais, não confunda com pelo absorvente, entendeu? São células dali que vão migrar e vão originar isso. Então, nós temos ali, ó, esse periciclo atuando na formação das raízes laterais. Ah, então quando ela faz uma segunda raiz ali, professor, na lateral, é desse periciclo. Exato. Tá? E esse cara, lembra lá no finalzinho da aula da sexta-feira, acho que era da manhã ainda, que eu falei dos meristemas secundários? Aí eu falei que o câmbio poderia virar o procâmbio, depois seria substituído pelo câmbio. Esse cara também, quem dá origem ao câmbio, certo? Então, o câmbio definitivo. Tá? Lembra que eu falei, o felogênio normalmente vem do parênquima, que se desdiferencia. O câmbio pode vir do parênquima, que se desdiferencia, ou pode vir desse cara. Então, esse cara aqui, além das raízes laterais, ele pode originar o câmbio. E a hora que ele originar o câmbio, esse câmbio passa a produzir xilema secundário e floema secundário. E aí nós temos uma planta que a raiz dela também vai crescer lateralmente. E aí, meus amores, o que nós temos aqui, ó? Os tecidos condutores. Tecido condutor, sem qualquer segredo. Quem são os tecidos condutores? Xilema e floema. É a parte mais fácil. Professor, qual é a chance, cobrança de periciclo? Cada vez menos. É a parte mais específica daqui, ó. De tudo que eu te falei de raízes, o periciclo é a parte mais específica. Por quê? Porque muitas vezes o aluno nem sabe onde ele está. Nem fica claro para o aluno, porque eles estão no limite. Ó, eu te falei, o grande perigo é esse aqui. Eles estão no limite. Às vezes o aluno identifica ele como parte do córtex ou não. Tá? Lembra, ele e a endoderme estão no limite. A endoderme é o limite do córtex, ele é o limite do cilindro vascular. Tá? Beleza, gente? Dúvida em relação a isso? Se vocês entenderem, a gente vai para a parte que, na minha opinião, é a mais fácil de todos esses órgãos, de cada um deles que a gente fala, que é ver os tipos de raízes. Tá? Você tem uma série de raízes ali, algumas extremamente famosas, né, bem fáceis da gente pensar, outras menos famosas, mas ainda assim bem tranquilo, tá? Você não pode esquecer de cara da tabular, tá? O que é uma raiz tabular? Aquela que os caras plantam umas árvores sem pensar e sem fazer consulta, ela começa a acabar com a calçada, né, e tudo mais. Vira e mexe ali, os caras tinham que arrancar algumas árvores dessa região do bosque aqui, que precisava arrebentar toda a calçada. Tabular por quê? Parte dela é aérea. Parece uma tábua, entendeu? Ela é uma raiz, características de plantas muito robustas, com caule muito pesado, então você precisa daquela tábua ali para dar o quê, gente? Um maior encosto, ou seja, você consegue uma melhor sustentação. Então são de plantas grandes, robustas e que promovem uma melhor sustentação, tá? Essa é a mais comum zona, tá? Das plantas grandes das árvores. Porém, a mais cobrada é quem? A tuberosa. A tuberosa, lembra que eu te falei, não confunda com o tubérculo, embora tenham semelhanças. A tuberosa é aquela raiz que armazena o quê, gente? O amido. Por exemplo, a mandioca, tá? A beterraba, a cenoura e a batata inglesa, tá? Todas elas são exemplos de raízes tuberosas. E essas raízes tuberosas, elas vão armazenar... Batata do... Eu falei inglesa? Perdão, ainda bem que vocês me corrigiram, ia passar no automático. Batata doce, perdão, gente, tá? Galera de casa, batata doce, não é batata inglesa.
Calma, agora não, eu falei doce, né? Tá certo, né? Agora eu tô bugando se eu falei certo ou errado. A batata doce, aquela que tem a casca meio arroxeada, né? Bem maior e, obviamente, ela é doce. Bem? Gente, armazena o amido justamente para isso, para o momento em que ela não puder fazer fotossíntese, alguma coisa, ela ir usando, tá? Com grande notoriedade. Se tem a escora, nome extremamente sugestivo, mais uma raiz aérea, ou também chamada de adventícia. E essa escora aqui, gente, é quando ela está num solo que não ajuda muito. E esse solo que não ajuda muito, né? O que acontece ali, ó? Ela consegue se sustentar. Ou seja, ela trabalha ali, gente, como se fosse um tripé. Entendeu? Então você tem aberturas aqui, então ela melhora a sustentação, tá? Como, por exemplo, que nós temos aqui, o milho. Tem uma que, assim, cara, é uma informação nova, só que é uma informação perigosa, né? Até falei para os meus alunos. É uma informação que, dependendo de como você considerar se ela é uma informação nova, por exemplo, a Unicamp cobrou o ano passado numa questão ela, mas com informação velha. Ou seja, tem coisa que é melhor você não saber, né? Tipo aquelas raízes que a gente chama de raiz escora do manguezal. As pesquisas mais recentes indicam que aquilo, na verdade, é um caule modificado, embora a gente considere como escora. Mas é o tipo de coisa, se eu falar para você, ó, pega as provas daqui para frente, você vai falar que é caule. Não precisa ir longe, é a prova desse ano da Unicamp, ela cobrou aquilo como raiz. Se você pensar assim, você errou. Então, a imensa maioria ainda vai usar essas do mangue, as de apoio, como raízes do tipo escora, certo? Austório, gente, raízes parasitas, tá? São plantas que vivem sobre as outras e essa raiz, ela consegue perfurar ali, ó, e absorver nutrientes. Você tem duas principais. Normalmente o aluno não sabe quem que é quem, nem tem a mínima ideia e tudo mais. Você tem ali, por exemplo, a erva de passarinho e o cipó-chumbo, tá? A erva de passarinho, tenta guardar isso, gente, de algum modo, ó. Esse aqui é o cipó-chumbo. Ah, tenta guardar isso de algum modo. Porque se o cara quiser fazer uma questão específica, ele vai te cobrar isso. A erva de passarinho, ela é verdinha. Tá? É a planta a erva de passarinho é verdinha. Essa aqui não é verde. Eu tô um tom meio amarelado, um negócio mais opaco ali. Ó. A erva de passarinho, sendo verdinha, te indica que ela consegue fazer fotossíntese. Ela tem cloroplasto e clorofila. Então, para isso, meus amores, ela só vai roubar a seiva bruta. Essa aqui nem faz fotossíntese. Aqui é parasita maiúsculo. Essa aqui rouba a bruta e a elaborada. Tá? Então, o cipó-chumbo, ele rouba tudo. Pneumatófilo, uma das mais lembradas, cobradas, especialmente quando a questão de manguezal. Lembra que o manguezal, vamos dizer assim, uma sequência de adaptações. Ambiente lodoso, ambiente com pouco oxigênio, porque lembra quando a gente até discutiu isso lá na ecologia, é um lugar, gente, você tem muita matéria em decomposição. Então você tem muito micro-organismo, muita decomposição, muito uso do oxigênio. Então aquela parte lodosa ali é ruim para ter oxigênio. E a raiz também consegue fazer trocas. Tá? Ela também auxilia nas trocas. Por isso você tem essas pneumatófilas, pneumo, lembra de pneumonia, pneu, pulmão, tudo relacionado a ar. Ela sai, então ela tem um crescimento contrário da outra, ou seja, ela tem um geotropismo negativo. Geotropismo é quando ela vai em direção ao solo, então essa é negativa, ela vai ao contrário. Entendeu? Então ela sai ali, e na ponta dela você tem umas estruturas chamadas de pneumatódios. Um pneumatófilo é o nome da raiz, na ponta dela você tem os pneumatódios. O que esses pneumatódios fazem? É como se fossem estômatos, gente. Eles permitem ali que ela faça trocas gasosas e absorva o ar de fora e não dali de baixo. E aí, gente, agora que eu vi aqui, ó, não troquei o nome, né? Essa aqui, ali, tá grudada no muro, a gente chama de grampiforme. Tá? Então, a última ali é a raiz do tipo grampiforme. O que é uma raiz grampiforme, gente? Uma raiz que tem capacidade de se grudar. E aí ela faz com que essa planta consiga crescer, a gente chama em cima de superfície, e a gente chama isso, quando essa planta cresce ali pelas raízes, a gente chama normalmente, de modo popular, de trepadeiras. Tá? Como, por exemplo, a era, que muitas vezes é utilizada para cobertura de muros e uma série de coisas, então ela cresce ali, grudando, 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 como se... E as estruturas, né, da raiz dela, é tipo assim, gente, é um fio, né, uma parte do fio da raiz, e tem um monte de negócio que parece grampo mesmo, então parece que ela tem um monte de grampinho, e aí com isso ela consegue fazer a junção. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvida em relação a isso aí? Galera, com isso a gente fecha a raiz, né? Próxima aula ali é muito rápido, porque graças a Deus não tem variações, então folha é esse slide, você saber a estrutura, você não tem tipo de folha não, é flor, você não tem flor, os ferramentas você saber, completa, incompleta, masculino, feminino e pronto, acabou. Tá? E aí a gente dá uma breve entrada em semente, porque eu preciso da semente para você entender os hormônios. E a gente segue com a fisiologia, beleza?
Boa semana para vocês e até sexta-feira. Oi, minha querida.